Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, olha, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as regionalizações que nós temos no território brasileiro. E assim, eu tenho a feliz notícia para vocês que esse é nosso último, a nossa última matéria, tá? Praticamente eu acho que não farei mais vídeos para vocês. Então, depois desses, gente, olha, vocês podem dar graças a Deus, dar louvor ao Senhor, porque acho que acabou mesmo, tá bom? Eu acho. Sabe como é que eu sou, né? Gente, olha, a gente vai falar então sobre as regiões brasileiras, mas antes de falar sobre o processo de regionalização, no caso do Brasil, eu quero falar um pouquinho para vocês o que significa regionalizar, tá? Por que isso é importante em geografia? Em geografia é um conceito antigo, a gente usa esse termo regionalizar já faz um tempo, tá? Quando eu falo tempo é desde, né, muito tempo. E a gente usa esse termo regionalizar que é para poder entender melhor os territórios. Quando a gente fala em regionalizar, a gente vai escolher determinados critérios e esses critérios, gente, pode ser os mais variados. Eu posso usar como critério, por exemplo, as questões climáticas, os biomas, os rios, tá? Eu posso usar vários fatores. E eles podem ser naturais ou eles podem não ser naturais, eles podem ser econômicos ou eles podem ser, sei lá, em algum índice. Eu posso, por exemplo, dividir o planeta inteiro em regiões levando em consideração o IDH. Então, quando a gente vê aqueles mapas, por exemplo, cheios de categorias, na verdade isso é uma forma de regionalização. Eu estou pegando o espaço global e estou dividindo segundo alguns critérios, nesse caso o IDH do mundo inteiro, pego o IDH de cada um dos países e aí monto, então daí faço esse mapa. Eu posso fazer então vários tipos diferentes de regiões, levando qualquer critério que eu queira, tá? Por exemplo, eu poderia fazer uma região de onde estão os alunos do Cotil, ou quais esses alunos têm ou não acesso à internet, ou facilidade ou não em acesso à internet. Eu sei que todos vocês com certeza devem ter internet, mas alguns com algumas dificuldades, outros com menos. Eu poderia pegar todos os mapas ali das cidades onde vocês estão e tentar fazer talvez um mapa mostrando essa categoria. Enfim, quando a gente fala de regionalizar, é um tipo de divisão do espaço geográfico que pode me ajudar a entender muitas coisas, né? Pode ajudar a entender a questão da economia, da sociedade, enfim, as mais variadas coisas, tá? Então, por isso que a gente faz as diferentes regionalizações. Bom, vocês viram que eu fiz dois mapinhas hoje, tá? Eu tenho vontade, gente, de encontrar, sabe aquelas pessoas que olhavam para os meus mapas e falavam coisas tipo, parece uma coxinha, parece um ET. Eu tenho vontade de olhar para a cara dessas pessoas e tirar sarro, tá bom? E apontar o dedo mesmo e falar, olha só o que eu fiz agora, entendeu? Não vou citar nomes, tá bom? Eu não sou tão mal educada, mas pense que eu não lembro, que eu não sei quem falava mal de mim, quem falava mal dos meus mapas. Eu lembro, tá, gente? Tá guardado aqui, ó. Deixa, sorte de vocês que eu não sou vingativa. Talvez eu seja um pouco. Bem, antes de eu falar das regiões que nós conhecemos, vamos falar um pouquinho do processo de regionalização, tá? Até a gente chegar nessas regiões e nesses estados que nós temos hoje, é um processo que vai ali ao longo de um tempinho, tá? E vocês vão ver, eu vou colocar aí em imagens, que a gente teve diferentes constituições do território brasileiro. Veja que aí, gente, quando eu começo lá em 1913, né, no início do século XX aqui no Brasil, a gente já tinha quase o contorno do território brasileiro. Então as fronteiras nacionais eram quase o que a gente tem agora, mas com algumas diferenças, tá? Vocês vão ver que a gente tem aí algumas diferençazinhas. Dentro também do território brasileiro, a gente tinha alguns estados, por exemplo, não existiam, outros se fundiram com outros estados, outros surgiram. Então a gente vai ter então combinações diferentes dos estados brasileiros. Então não só o contorno de fora ainda estava, né, dando alguns ajustes, mas os contornos de dentro dos estados também estavam sofrendo modificação. Muito bem, gente. Nós começamos com esse processo de regionalização do território brasileiro a partir de 1913. Então, ó, aqui, ó. Gente, em 1913 não tinha nem IBGE ainda, tá bom? Em 1913 eles resolvem, então, dividir os estados brasileiros em regiões, só que aí eles vão usar como único critério para fazer essa regionalização, ou para fazer esse mapa de 1913, critérios naturais. O que significa critérios naturais? Eles levaram em consideração as vegetações, eles levaram em consideração os climas.
Só que aí, gente, quando a gente pega uma coisa, porque se a gente está falando de território, território ele tem toda uma composição social e política. Só que se você está falando de território, mas aí você quer fazer uma divisão que é natural, muitas vezes isso não vai servir para muita coisa, tá? Não vai ter muita serventia, não vai prestar para muita coisa. Então, por conta disso, essa foi a primeira regionalização que nós fizemos, mas ela era não oficial, então não era o governo brasileiro que fez, né? Foi alguns estudiosos ali que fizeram. E aí a gente vai ter a divisão do Brasil em 5 regiões bem diferentes, ou quase diferentes, do que nós temos hoje, tá? Vocês vão ver que a gente vai ter a setentrional, a norte-oriental, a oriental, a central e a meridional, tá? Chama a atenção de vocês, gente, se vocês estiverem aí observando o mapa, que nós vamos ter algumas regiões do Brasil, não tinha, alguns estados brasileiros, ó, se vocês olharem ali, a gente não tem Amapá, a gente não tem Roraima. Detalhe, tá, gente? O pessoal de Roraima não gosta de Roraima, eles gostam de Roraima, tá? Roraima, por favor. Não tínhamos ainda Tocantins, Mato Grosso era um só, tá? A gente não tinha o do Sul e o Mato Grosso normal, então por isso, internamente ali o Brasil tinha algumas diferenças do que nós temos hoje. Evoluindo, já em 1940, aí a gente passa a ter um mapa oficial, uma regionalização oficial. Por que é importante ela ser oficial ou não? O oficial, gente, significa que é algo que o próprio Estado brasileiro, né, que o governo brasileiro vai levar em consideração. E pensando nisso, por que você faz essas regiões? Aliás, por que elas existem até hoje? Quando você faz essa regionalização, você de repente consegue entender melhor esse território, entender melhor as necessidades, onde você precisa de repente de mais recursos, se você precisa de uma política mais específica num lugar e menos no outro. Então, quando você regionaliza, fica melhor para você compreender, principalmente um território como o Brasil, né, gente? Que é um território gigantesco, tá bom? Lembra que o Brasil ele é praticamente continental, dado as suas proporções. Então, por isso que é importante a gente fazer essa regionalização. Em 1940 já era uma regionalização oficial, só que ainda levando em consideração aspectos que a gente vai chamar de naturais. Então, você comete ainda os mesmos erros, tá? Você ainda vai continuar com essa insistência de levar em consideração apenas os aspectos naturais. Isso significa que muita coisa não vai ser entendida, né? Eu não sei onde tem pobreza, eu não sei onde precisa, por exemplo, investir em algumas cidades ou indústria, não sei. Aqui a gente vai ter as regiões Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste, tá? Percebam, gente, que a gente tem algumas diferenças aí, olha, se vocês estiverem olhando o mapa, é um pouco diferente do que nós temos hoje, ó, se eu pegar Maranhão e Piauí, por exemplo, tá muito mais pro norte do que hoje como está no Nordeste, né? Como região ali que a gente chama de centro, você tem Minas fazendo parte, então ele tem uma carinha diferente também do que nós temos hoje, tá? Veja que os estados continuam aí um pouco ainda diferentes do que nós temos. 1970, turma, a gente já começa a ter uma criterização, né, uma categorização, que aí vai levar em consideração não só os aspectos naturais, mas também econômicos. Então aqui você já começa a ter um mapa um pouquinho mais interessante, tá? Então essa regionalização aqui, ela pelo menos se baseia um pouco mais nessas necessidades de algumas regiões brasileiras. Para mais que isso, ela também vai inventar, digamos assim, ou surgir, né, uma nova criterização, que são as micro-regiões. Então, além de você ter essas regiões que eu vou mostrar aí para vocês, a gente ainda tem outras regiões menores, que depois vão ser mais trabalhadas na regionalização de 1990. E aí, turma, nesse mapa, ó, alguns estados já começam a aparecer, tá? A gente já começa a ter Roraima, a gente tem o Amapá, o Acre já está surgindo ali, o Acre já foi anexado no Brasil, tinha sido anexado no Brasil, então ele já estava presente, tá? Ainda não tínhamos o Tocantins, mas enfim, logo a gente vai ter o Tocantins. Fernando de Noronha, gente, passa a fazer, ele é elevado a território nacional, tá? Então a gente vai ter essas mudanças internas aí. A divisão, então, vai ser essa, como vocês estão vendo, ó, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, tá? Se vocês observarem, ó, praticamente é igual ao que nós temos hoje, tá? A gente vai ter praticamente essa regionalização de 1970, ela vai ser carregada posteriormente para essa que nós usamos, que é a oficial do IBGE. Aqui a gente leva em consideração uma combinação de elementos, então além de levar aspectos naturais em consideração, mas a gente também vai considerar os aspectos econômicos, sociais e políticos, então ele dá assim uma interpretação um pouco melhor dessa população, das áreas brasileiras, né, das necessidades de cada região. Então digamos que a gente conseguiria, a partir dessa regionalização, principalmente de 1990,
é entender e administrar melhor o território brasileiro, tá? Essa é a importância de você ter uma regionalização que é oficial. Ela é o melhor? Gente, no final das contas, nunca vai existir uma que seja perfeita, tá? Uma regionalização que sirva para absolutamente tudo. Você vai ter algumas que levam em consideração critérios que são naturais, que servem de repente para aquilo. E às vezes algumas considerações mais econômicas, mais sociais, enfim, a gente nunca vai ter uma que é perfeita para todas as coisas. Essa daqui, ela tem as suas funções, ela tem a sua importância, a sua relevância, por isso que a gente usa até hoje. Tem lá as suas limitações? Com certeza, ela também vai ser limitada, tá? Muitas coisas, de repente, às vezes não combinam muito. Vocês querem ver, ó? Essa aqui é a que nós usamos. Então, as 5 regiões que vocês conhecem, vou colocar aí o mapinha para vocês verem, olha. Aí a gente vai ter região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, essas são as que nós conhecemos. Percebam que aí, olha, eu já tenho todos os estados como nós temos agora, desde Amapá, Roraima, o Acre, Tocantins, tá? Então aqui a gente já tem os estados como também nós conhecemos. Depois disso, internamente, as fronteiras brasileiras, a gente não teve nenhuma outra modificação. Aqui, gente, vejam que, por que eu falo que ele tem limitações? Se eu pegar algumas características do Espírito Santo, porque aí você tem o Sudeste. Teoricamente, todos os estados da região sudeste vão ser dinâmicos, vão ser industrializados, vão ser urbanizados, tem um alto IDH, tem um alto desenvolvimento. Nem sempre isso vai ser verdadeiro, tá? Se eu pegar, por exemplo, Espírito Santo tem várias limitações. Espírito Santo muitas vezes não se assemelha a São Paulo, tá bom? Não chega nem aos pés de São Paulo. Em compensação, ó, mesmo no Nordeste brasileiro, Nordeste sempre vem na nossa cabeça o quê? Pobreza, subdesenvolvimento, né? Áreas de muita seca. Não, nem sempre é verdade. Se eu pegar algumas regiões do Nordeste, principalmente essa porção aqui, a gente tem ali a seca, a gente tem o sertão, a caatinga, ok. Mas se eu pegar, por exemplo, a Bahia, nós temos algumas regiões da Bahia, o Recôncavo Baiano, por exemplo, extremamente desenvolvido, tá? Extremamente industrializado, então muitas vezes não combinando com o restante do Nordeste. Já se eu pegar a região norte, aí na região norte não tem muito o que escapar, né? Na região norte a gente vai ter sim algumas características que são próprias, para além da floresta amazônica, a gente tem o extrativismo, a questão de você ter poucas populações em algumas áreas, né? Você tem alguns vazios demográficos, você tem muita população que é ribeirinha, indígena, que vive do extrativismo, né? Então a gente tem algumas características que são sim muito semelhantes. Nos estados da região centro-oeste, a gente vai ter principalmente um processo muito recente de urbanização, quer dizer, são estados que estão passando por esse processo de urbanização, né? Estão crescendo as cidades nessas áreas e muito puxado pelo agronegócio. Aqui o forte desses 3 estados é, sem dúvida nenhuma, o agronegócio. Você vai ter ali pessoas com muito dinheiro, né? Agricultura crescente, inclusive essa agricultura fazendo pressão nos estados do norte, né? Fazendo pressão sobre a própria floresta amazônica. Então aqui a gente tem essa característica de um meio que é rural, mas um rural não que nem aquele, né, tradicional, enxada, familiar. Não, aqui praticamente agronegócio. Muitas extensões aqui de agronegócio. E no sul, gente, a gente tem em comum entre os 3 estados do sul a sua forma de colonização. Lembre-se que nos estados do sul a gente teve colônias ou colonos ou imigrantes italianos, alemães, alguns holandeses, e isso fez com que o sul ele tivesse também algumas características muito próprias. Se eu pegar os estados do sul, a gente vai ter sim um certo desenvolvimento industrial, a gente tem um IDH muito bom, os estados do sul, aliás, primam por isso, a gente tem alguns estados aí que têm índices de escolaridade, por exemplo, muito superiores até a do estado de São Paulo. Além disso, a gente tem uma agricultura que não é tanto, você não tem tanto grandes latifúndios, a gente tem os pequenos, os minifúndios aqui, nem por isso é um tipo de agricultura que não dá dinheiro, que não dá lucro, pelo contrário, também em alguns casos pode ser chamado de agronegócio, porque apesar de ser propriedades às vezes pequenas, mas com uma alta rentabilidade, com uma alta uso de tecnologias modernas, então dá bastante dinheiro, agregado muitas vezes com indústria, principalmente alimentícia. Então, como vocês podem perceber, a gente ainda que tenha limitações, ainda que a gente tenha problemas com essa classificação aqui, acaba que ela, pelo menos, nos dá uma ideia das características principais do território brasileiro, ok?
Gente, um tempo depois nós vamos ter a constituição dessa regionalização aqui, que às vezes é requisitado, né, que às vezes é pedido. Não é a regionalização oficial, porque essa aqui é do IBGE, tá? Essa aqui não é oficial, mas ela nos ajuda a fazer uma interpretação principalmente socioeconômica do território brasileiro. Quem vai fazer isso aqui é o Pedro Geiger, tá? É um geógrafo, ele vai compor essa regionalização aqui, principalmente levando em consideração os aspectos econômicos, tá bom? Então essa regionalização aqui, ela inclusive pode ser chamada também de regiões geoeconômicas, que como o nome mesmo está dizendo, né, leva em consideração as questões econômicas de todo o território brasileiro. E aí ele divide o Brasil só em 3 porções. Ele vai dizer que nós temos toda essa região amazônica e vejam ó, que até partes aqui do Mato Grosso entram nessa regionalização, porque ele vai dizer que aqui, olha, o forte de toda essa região é principalmente o extrativismo. Que ainda que você tenha agricultura, é uma agricultura que ainda está crescendo. Ela ainda não é uma agricultura que vai dar um dinheiro para o Brasil, vai fazer o Brasil enriquecer muito. Então, por isso que é uma agricultura ainda em crescimento e mais fortemente a questão do extrativismo, tá? Veja como ele também tem limitações. Ele ignora, por exemplo, que lá em Manaus a gente tem a Zona Franca de Manaus, tá? Que é responsável por muitos eletrodomésticos que são produzidos aqui no Brasil. Toda essa região aqui ele vai chamar de Nordeste, porque ele diz que ainda tem muitas dificuldades e muitos problemas econômicos. Então, de novo, ele leva em consideração essa questão da pobreza, você tem uma pouca industrialização, você tem muito mais o setor de serviços, né? O principal setor de PEA, né? Dessa população economicamente ativa, é principalmente o setor de serviços, muito ligado, muito associado também ao turismo, essa parte litorânea, por exemplo, né? Você tem muito turismo, mas no centrão ali do Nordeste, você vai ter a questão de, você pode até ter grandes latifúndios, e provavelmente nós teremos grandes latifúndios, e a gente também tem as pequenas propriedades familiares, ainda muito subdesenvolvida, por decorrência até da seca, por uma questão histórica também. E o Centro-Sul, que ele vai dizer que é uma parte dinâmica do Brasil, que é uma parte onde você realmente tem a grande produção de riqueza, não só que você tem industrialização, você tem os serviços, você tem o agronegócio ali muito presente. Então ele vai dizer que toda essa outra área aqui do Brasil ó, vai ser a região onde realmente nós temos muito mais dinheiro, muito mais comércio, enfim, muito mais dinâmica mesmo, tá? Tem uma outra regionalização, gente, que eu não coloquei aí para vocês, que é a regionalização proposta pelo grande Milton Santos, pelo maravilhoso Milton Santos. O Milton Santos é um grande geógrafo, talvez você já tenha ouvido falar nele, talvez até eu já tenha falado nele. E o Milton Santos ele vai fazer uma regionalização um pouquinho diferente, ele vai dividir em 4 regiões aqui do Brasil, e aí leva em consideração alguns aspectos parecidos, tá? Ele vai dar uma parte mais dinâmica, uma parte mais pobre, uma parte mais do agronegócio, mas enfim, como eu disse, não existe uma única correta. De repente você usa do IBGE mais como propósito, né, oficialmente, e pode usar outras para outros propósitos. Certo, gente? Então é isso. É isso a aula, tá? Mas eu ainda tenho um recadinho para dar para vocês. Agora é a hora que vocês vão estar me odiando. Por quê, gente? Porque eu já vou passar para vocês a atividade que vai valer como nota final de semestre, tá? Sim, nota final de semestre. Resolvi, gente, que essa coisa de prova tá muito fora de moda, entendeu? Essa coisa de prova, fica corrigindo um por um ali, muito chato isso. Então eu vou resolver fazer um pouquinho diferente. Geralmente o diferente vocês nunca gostam, né? O diferente seria o quê? Eu vou querer que vocês produzam materiais, como essa é a nossa última matéria, eu vou querer que vocês produzam materiais sobre as regiões brasileiras. Ah, Camila, mas qual das regiões? A oficial do IBGE? As complexos regionais? Ou a do Milton Santos? Qualquer uma dessas 3, tá? Vocês podem pegar qualquer uma dessas 3, e aí vocês não vão ter que falar de todas, mas vocês vão ter que falar de uma dessas regiões. Então eu quero que vocês peguem uma região do Brasil. Se vocês preferirem para ficar mais fácil pegar a oficial do IBGE, pode, tá, gente? Vocês pegam a oficial do IBGE, escolham uma das regiões e falem sobre ela. Como é que vocês vão fazer isso? Vão apresentar um trabalho escrito? Não, também. Vocês vão fazer um vídeo. Sim, um vídeo, tá? Por quê? Eu acho assim, que se vocês ficaram sendo obrigados a ver minha cara o semestre inteiro, eu também quero ver a cara de vocês, entendeu? Tô com saudade de vocês, turma. Poxa, tem um de vocês que eu não vejo. Tem não, todos vocês, eu não vi mais a cara de vocês. Vocês entram nas aulas nem para ligar a câmera, pelo amor de Deus. Então sim, vídeo, porque eu quero ver vocês. É isso.
Vídeos de quantas pessoas? Quantas pessoas por grupo? 5 pessoas no grupo. Professor, aí vão sempre me mandar mensagem, né? Professor, a gente pode fazer grupo de uma pessoa? Pode. 2 pessoas? Pode. 3, 4, 5, sim. Pode fazer de 6? Não. Pode fazer de 8? Não. Tem gente que é cara de pau capaz de me mandar mensagem falando: professor, a gente pode fazer um grupo de 10 pessoas? Lógico que não, né, gente? 5 pessoas e é isso, acabou, tá bom? Não tem choro nem vela. Vocês vão ter que fazer um vídeo, então, grupos de 5 pessoas, qualquer uma das regiões, apenas uma dessas regiões brasileiras, e o vídeo ele pode ter no máximo 5 minutos. Qual é o formato do vídeo? O que vocês têm que me apresentar? O que vocês acharem melhor, tá? Vamos supor que vocês queiram fazer, se reunir vocês no Meet e fazer um debate para ficar conversando sobre as regiões brasileiras? Pode. Sobre as características dessa região? Pode. Quer fazer uma apresentação no PowerPoint tradicional? Pode. Quer fazer, sei lá, um TikTok? Pode, tá? Desde que também tenha sentido. Querem fazer, enfim, sejam livres. A forma como vocês vão fazer o vídeo é da cabecinha de vocês. Para mim, o que importa é que ele tenha no máximo 5 minutos, porque senão ele fica muito longo, aí eu não vou conseguir assistir de todo mundo. E o outro critério meu vai ser que todas as pessoas do grupo apareçam, tá? Não que eu acho que isso vai acontecer, mas é que às vezes, né, gente, tipo, um faz o trabalho e os outros só põem o nome ali, sabe? Não que eu acho que vocês façam isso, mas talvez outras pessoas. Então, por conta disso, eu vou querer que no grupo, no máximo de 5 pessoas, todas as pessoas, todos os integrantes apareçam, tá? Eu acho que era isso que eu tinha que dar de recado para vocês. Eu vou colocar a data depois, lá no Classroom eu vou escrever qual é a data que eu quero de entrega desse vídeo, tá, gente? E essa vai ser então a nota final que eu vou lançar depois para vocês, lá pra gente fechar esse semestre, esse 2020. Graças a Deus que eu não vejo a hora de acabar com essa bola, ou com esse ano. Muito bem, gente. Beijo para vocês. Boa semana. Qualquer dúvida, Classroom, eu às vezes demoro para responder, mas quase sempre eu respondo, né? Então, qualquer dúvida é só vocês postarem para mim, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Não, até sei lá quando. Beijo. Tchau.